Número 15. Congo, mas não aquele Congo. Quando as pessoas ouvem a palavra Congo, muitas imediatamente pensam em uma terra vasta e caótica em algum lugar profundo da África Central. Mas aqui está algo surpreendente que muitos espectadores ao redor do mundo não percebem. Na verdade, existem dois países diferentes que carregam o nome Congo, e confundi-los é extremamente comum. Um é a República do Congo, uma nação menor localizada ao longo do lado ocidental da África Central. O outro é a muito maior e mais famosa República Democrática do Congo. Este é o país para onde nossa jornada nos leva hoje. Uma nação tão vasta, misteriosa e complexa que parece quase um mundo inteiro por si só. A República Democrática do Congo, muitas vezes chamada simplesmente de RD Congo ou RDC, é um dos maiores países da África. Na verdade, é o segundo maior país do continente africano depois da Argélia. Cobrindo uma área enorme de mais de 2,3 milhões de quilômetros quadrados, o país é tão grande que viajar através dele pode parecer como atravessar várias nações diferentes ao mesmo tempo. Sua capital é Kinshasa, uma metrópole enorme e vibrante que se encontra às margens do poderoso rio Congo. O que torna esse local ainda mais fascinante é que, do outro lado do rio, fica outra cidade capital, Brazzaville, pertencente à vizinha República do Congo. Essas duas capitais ficam frente a frente através do rio, tornando-as as capitais nacionais mais próximas de todo o mundo. Mas enquanto o nome Congo pode parecer simples, a realidade da República Democrática do Congo está longe de ser simples. Este país é uma terra de contrastes incríveis. Ele abriga uma das coleções mais ricas de recursos naturais da Terra, incluindo cobalto, cobre, diamantes, ouro e coltan. Minerais que alimentam a tecnologia moderna, carros elétricos e smartphones usados em todo o mundo. Ainda assim, apesar dessa extraordinária riqueza natural, grande parte da população ainda vive na pobreza. A infraestrutura permanece limitada em muitas regiões, e o país enfrentou décadas de instabilidade política, conflitos e desafios econômicos que mudaram a vida cotidiana de milhões de cidadãos congoleses. Mas focar apenas nas dificuldades seria ignorar a história maior, porque a República Democrática do Congo também é um dos lugares culturalmente mais vibrantes da África. Com mais de 100 milhões de pessoas e mais de 200 grupos étnicos, o país é um mosaico vivo de línguas, tradições, música e estilos de vida. O francês serve como língua oficial, mas muitas línguas locais como Lingala, Swahili, Kikongo e Tshiluba são amplamente faladas em diferentes regiões. A música flui pelas ruas de cidades como Kinshasa e Lubumbashi, onde a rumba congolesa e os ritmos afro-modernos dominam a vida noturna. Os mercados transbordam com tecidos coloridos, frutas tropicais frescas e a energia cotidiana de pessoas trabalhando duro para construir suas vidas em um país que muda rapidamente. E depois existe a beleza natural do próprio Congo, uma terra de imensas florestas tropicais, rios poderosos e vida selvagem rara. Quase metade da floresta tropical da África está dentro da bacia do Congo, tornando-a a segunda maior floresta tropical da Terra, depois da Amazônia. Essa floresta desempenha um papel crucial na regulação do clima do planeta e é frequentemente chamada de pulmões da África. Escondidos profundamente dentro dessas florestas estão alguns dos animais mais extraordinários do mundo, incluindo elefantes da floresta, okapis e os gorilas das montanhas criticamente ameaçados que vivem nas terras altas orientais. A vida aqui é intensa, imprevisível e profundamente fascinante. De muitas maneiras, a República Democrática do Congo continua sendo um dos países menos compreendidos do planeta, um lugar onde beleza, luta, cultura e mistério existem lado a lado. E este é apenas o começo da nossa jornada dentro de uma das nações mais intrigantes da África. Número 10. As cabeças longas dos Manguetu. Nas profundezas da região nordeste da República Democrática do Congo, dentro das florestas exuberantes e savanas próximas à bacia do rio Uele, vive um dos grupos étnicos mais visualmente marcantes e culturalmente fascinantes da África, o povo Manguetu. Durante séculos, os Manguetu despertaram a curiosidade de exploradores, historiadores e antropólogos por causa de uma tradição cultural notável que certa vez definiu beleza, identidade e status social dentro de sua sociedade, a criação de cabeças alongadas ou longas. Para os estrangeiros, a aparência pode parecer quase surreal. As cabeças parecem dramaticamente estendidas para trás,
criando uma forma alta e oval que parece diferente das proporções típicas do crânio humano. Mas esse visual único não era uma característica genética, era o resultado de uma prática cultural tradicional conhecida como deformação craniana. Entre os Manguetu, essa prática era chamada de lipombo e começava quando as crianças ainda eram bebês. Pouco após o nascimento, as mães envolviam cuidadosamente a cabeça do bebê com panos apertados ou faixas de fibra. Com o tempo, enquanto o crânio do bebê ainda estava macio e em desenvolvimento, a pressão da amarração moldava gradualmente a cabeça em uma forma mais longa e alongada. O processo continuava por vários meses ou até anos até que a forma desejada fosse alcançada. Dentro da sociedade Manguetu, esse formato de cabeça distinto não era estranho nem assustador, era considerado o símbolo máximo de elegância e beleza. Mulheres com crânios alongados eram amplamente admiradas e frequentemente vistas como mais refinadas, nobres e culturalmente sofisticadas. A tradição tornou-se intimamente ligada às ideias de prestígio social e identidade aristocrática. Na verdade, a prática era especialmente popular entre a elite Manguetu durante o auge do reino Manguetu no século XIX, sob o governo do poderoso rei Munza. Durante essa era, o reino tornou-se conhecido por sua sofisticação artística, cultura de corte refinada e padrões distintos de beleza. As mulheres Manguetu frequentemente realçavam o formato elegante de suas cabeças alongadas com penteados elaborados que enfatizavam ainda mais sua silhueta única. Um dos estilos mais famosos era chamado de gugu. Nesse penteado, as mulheres enrolavam seus longos cabelos trançados na parte de trás da cabeça para criar uma estrutura semelhante a uma cesta que estendia dramaticamente a aparência da cabeça ainda mais. Essa combinação impressionante de modelagem craniana e penteados artísticos criou uma das estéticas de beleza mais reconhecíveis de toda a África. Os primeiros exploradores europeus e fotógrafos coloniais que chegaram à região no final dos anos 1800 ficaram impressionados com a aparência das mulheres Manguetu. Fotografias tiradas naquela época se espalharam pela Europa e despertaram um grande fascínio pela cultura. Mas o povo Manguetu não era definido apenas por essa tradição física. Eles também eram conhecidos por suas extraordinárias realizações artísticas. Artesãos Manguetu produziam belas esculturas em marfim, instrumentos musicais, cerâmicas e objetos cerimoniais que refletiam sua profunda apreciação pela elegância e simetria, os mesmos valores expressos em seus ideais de beleza física. Com o tempo, porém, a tradição do alongamento da cabeça desapareceu gradualmente. Durante o início do século XX, autoridades coloniais desencorajaram a prática e a educação moderna e as mudanças nas atitudes sociais eventualmente levaram ao seu declínio. Em meados do século XX, a prática havia quase desaparecido completamente. Hoje, a maioria do povo Manguetu já não molda a cabeça de seus filhos. No entanto, o legado da tradição permanece uma parte importante de sua identidade cultural. Fotografias históricas, esculturas e histórias orais preservam a memória de um padrão de beleza único que certa vez definiu todo um reino. Comunidades Manguetu modernas ainda vivem em todo o nordeste do Congo, particularmente em regiões próximas a cidades como Iziro. Embora a prática física da modelagem craniana tenha desaparecido, muitos elementos da cultura Manguetu, incluindo música, contação de histórias, artesanato e dança tradicional, continuam a prosperar. Hoje, visitantes que exploram a diversidade cultural da República Democrática do Congo frequentemente descobrem que a história dos Manguetu é muito mais do que uma curiosidade histórica. É um lembrete de que os padrões de beleza ao redor do mundo podem ser incrivelmente diversos, moldados pela cultura, história e identidade. Em um país tão vasto e misterioso quanto a República Democrática do Congo, onde centenas de grupos étnicos e línguas coexistem, os Manguetu permanecem como um poderoso exemplo de como a cultura pode influenciar profundamente a forma como as pessoas se veem e a maneira como definem a beleza. Número 5. Há pessoas mais baixas. Nas profundezas das vastas florestas tropicais da África Central, vive uma das comunidades mais fascinantes e antigas da Terra, os povos da floresta frequentemente conhecidos como os pigmeus. No coração das enormes selvas da República Democrática do Congo, vários grupos indígenas como o povo Muti, o povo Aka e o povo Twa vivem há milhares de anos de maneiras que permanecem profundamente conectadas à natureza.
Essas comunidades são frequentemente chamadas de as pessoas mais baixas do mundo porque muitos adultos têm uma altura média de cerca de 1,35 a 1,50 metros. Cientistas acreditam que sua menor estatura pode ser uma adaptação evolutiva à vida em florestas tropicais densas, onde corpos compactos exigem menos energia e permitem movimento mais fácil através da vegetação espessa. Essa característica física única fascinou antropólogos por décadas e tornou essas comunidades um dos grupos indígenas mais estudados no campo da antropologia humana. Mas sua história é muito mais complexa do que apenas a altura. Esses povos da floresta possuem um conhecimento extraordinário do ecossistema da floresta tropical. Por gerações, eles sobreviveram caçando, coletando, pescando e utilizando centenas de espécies de plantas para medicina, alimento e abrigo. Nas densas selvas que cercam a bacia do Congo, a segunda maior floresta tropical da Terra, depois da floresta amazônica, sua compreensão da floresta é nada menos que notável. O povo Muti, por exemplo, tradicionalmente vive em pequenos grupos nômades dentro da floresta de Ituri, uma das regiões mais biodiversas da África. Em vez de vilarejos permanentes, eles frequentemente constroem cabanas temporárias em forma de cúpula feitas de galhos e folhas, que podem ser montadas em apenas algumas horas. Suas vidas giram em torno dos ritmos da floresta, seguindo fontes sazonais de alimento, movimentos de animais e os ciclos da natureza. A música e a contação de histórias também desempenham um papel poderoso em sua cultura. A própria floresta é considerada sagrada e muitas de suas canções são acreditadas como formas de comunicação com o espírito da selva. Harmonias vocais complexas ecoam pelas árvores à noite, criando melodias assustadoramente belas que pesquisadores descrevem como algumas das tradições musicais mais únicas do planeta. A vida familiar entre essas comunidades também é notavelmente cooperativa. Muitos antropólogos observaram que sociedades como o povo Aka estão entre as culturas mais igualitárias do mundo. Homens e mulheres frequentemente compartilham responsabilidades como cuidar das crianças, coletar alimentos e tomar decisões dentro do grupo. Na verdade, os pais Aka são conhecidos por passar uma quantidade incomumente alta de tempo com seus filhos em comparação com muitas outras culturas ao redor do mundo. No entanto, a vida para essas comunidades tornou-se cada vez mais desafiadora nos tempos modernos. Exploração madeireira, mineração, desmatamento e conflitos armados na bacia do Congo empurraram muitos grupos indígenas para longe de seus lares florestais tradicionais. À medida que estradas se expandem mais profundamente na selva e recursos naturais são explorados, o delicado equilíbrio entre essas comunidades antigas, seu ambiente continua enfrentando grande pressão. Apesar desses desafios, muitos grupos da floresta ainda mantêm suas tradições e identidade cultural. Sua profunda relação com a natureza, seu incrível conhecimento de sobrevivência e sua herança cultural única os tornam uma parte essencial da história humana na África Central. Para viajantes e cineastas de documentários que exploram as regiões remotas da República Democrática do Congo, encontros com essas comunidades da floresta revelam um mundo que parece quase intocado pela civilização moderna, um lembrete de que algumas das formas de vida mais antigas da humanidade ainda sobrevivem sob o interminável dossel verde da floresta tropical do Congo. E isso é apenas o começo do mistério. De um país tão vasto que parece o mundo inteiro, há tribos antigas com tradições de beleza que chocaram os primeiros exploradores e comunidades da floresta cujo modo de vida sobreviveu por milhares de anos profundamente dentro da floresta tropical do Congo. A República Democrática do Congo está cheia de histórias que o mundo raramente ouve. Mas acredite em mim, os próximos fatos ficam ainda mais inacreditáveis. Então, se você gostou dessa jornada por uma das nações mais misteriosas da África, certifique-se de se inscrever, apertar o botão de curtir e nos contar nos comentários qual fato sobre o Congo mais surpreendeu você. Porque no próximo vídeo, vamos mergulhar ainda mais fundo nos segredos escondidos da África que a maioria dos documentários nunca mostra. E você definitivamente não vai querer perder isso.